Olá, turma. Vamos conversar um pouco aqui sobre essa nomeação do PGR, que está todo mundo me perguntando o que eu acho, o que eu penso, o que está acontecendo. Então eu vou trazer algumas pesquisas que eu falei que eu ia responder assim que eu pesquisasse alguma coisa mais a fundo sobre isso, até porque penso que é um momento de a gente realmente ir a fundo e tentar entender o que fez o Bolsonaro nomear o Aras como Procurador-Geral da República. Com certeza ele deve ter feito uma boa pesquisa sobre esse cidadão e foram inúmeras reuniões que ele fez com o Aras. Então agora vamos aqui o que eu pesquisei, o que eu achei e vamos torcer de fato para que isso se confirme. Uma das coisas, o Aras deixou claro que ele começaria pelo plano administrativo, uma vez sendo PGR, convidando para ser secretário-geral o colega Eitiel Santiago de Brito Pereira, que uma vez aposentado candidatou-se a deputado federal pela Paraíba e, como tal, apoiou o candidato Bolsonaro nas últimas eleições, chegando a fazer um discurso dos mais inflamados quando o presidente sofreu aquele atentado. Na sequência, nas conversas que teve com Bolsonaro, que antecedeu a sua escolha, Aras disse que tratou com o presidente de assuntos da vida pública nacional, entremeados com conversas coloquiais. Entre esses assuntos, o principal foi a questão da lista tríplice, formada pela ala corporativista do Ministério Público Federal, eleições internas que ocorrem para darem 3 nomes para o presidente ter que escolher dali aquele um dos 3, e que no topo não podem se submeter ao princípio da majoritariedade, ou seja, eles obrigam, nos últimos 16 anos os presidentes meio que ficaram obrigados a escolher um dos 3, e que geralmente já são pessoas escolhidas dentro de vários critérios ideológicos que com certeza não condizem com o lado conservador e o lado da direita. Então, uma das situações que nesse momento difere o Bolsonaro é que ele nomeou alguém fora da lista tríplice. Na visão do Aras, o presidente se mantém como um grande magistrado da República, escrutinado todos os subprocuradores gerais, buscando em cada um aquele que lhe pareça mais coerente com o seu governo, não se limitando então à lista tríplice. Aras disse que, assim como aconteceu com ele, Bolsonaro tem sido alvo de edições deturpadas e saiu em defesa do presidente. Em gesto ao governo, ele afirmou que Bolsonaro não se enquadra na visão de um direitista radical e que o presidente vem buscando na segurança pública e na segurança nacional um dos seus valores essenciais. E aí então ele reafirma que o Bolsonaro não é aquele extremista radical que querem pintar e que ele vê no Bolsonaro alguém que realmente quer acertar o país. Mais posicionamentos. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, qual que é o posicionamento do Aras? Não concorda com certos julgados do Supremo que, por afinidade, tem adotado certas regras que somente o Congresso compete legislar, a exemplo da criminalização da homofobia. Então ele se demonstrou totalmente contrário ao que o STF recentemente fez, que foi querer equiparar o crime de racismo com o crime de homofobia. Isso não compete ao STF, isso compete à Câmara de Deputados e Senado, que seria o Legislativo, criar lei sobre isso, e não ao STF inventar uma lei que não existe. A Constituição reconhece a família como uma união de homem e mulher, e também, por analogia, o Supremo, dando uma interpretação conforme a Constituição, estendeu a entidade familiar às uniões homoafetivas. Isso tudo encontra em mim um repúdio natural, diz Aras. Como jurista, em que a entidade familiar, nos termos da Constituição, envolve homens e mulheres. Então ele também se demonstrou contrário a isso que, mais uma vez, o STF criou um entendimento que não existia. Sobre a ideologia de gênero, ele afirma que, como cidadão que conhece a vida e como sexagenário, alguém que já passou dos 60 anos, estudioso, professor, não pode aceitar a ideologia de gênero e que não cabe a nós admitir tais artificialidades. Também afirmou que ser contra a ideologia de gênero é um dos nossos mais importantes valores da família e da dignidade da pessoa humana. Então ele é, com certeza, alguém que irá combater a ideologia de gênero dentro da Procuradoria-Geral da União. Sobre o MST, esse talvez seja um dos mais polêmicos assuntos sobre ele, já que surgiram aí inúmeras reclamações, vídeos, denúncias de que ele era um apoiador do MST. A declaração é a seguinte: Aras afirma que editaram um discurso dele numa audiência pública no ano de 2018, e por isso ele até se coloca como o Bolsonaro que vive sendo
aí editado as suas falas para tentar contrapor e derrubar ele, e falou que sobre criminalização do movimentos sociais, como o MST, que ele é favorável sim a criminalizar esse tipo de movimento. Isso, palavras dele. Certamente, se eu fosse do MST, eu estaria sentado hoje no Supremo Tribunal Federal e não estaria me rebelando contra um estado de coisas que emerge exatamente do período em que o MST esteve criando situações de desconforto para os proprietários rurais. Também disse que reconhece todo e qualquer movimento social pelo seu conteúdo, um conjunto de pessoas em torno de uma ideia manifestada, mas faz um alerta: se representantes ou adeptos desses movimentos cometem crimes, atentam contra o patrimônio público ou privado e de qualquer pessoa, essas pessoas devem ser punidas civil e criminalmente. Podem até no plano das invasões serem repelidas pela legítima defesa da propriedade, que é uma excludente de criminalidade, e podem eximir, no caso de morte, aquele que defende a sua propriedade de eventual invasão e de qualquer cometimento de crime. Então, nesse caso, ele se demonstra alguém que realmente defende a instituição e a propriedade privada contra esse tipo de invasão. Equipe conservadora. Aras faz um aceno ao presidente afirmando estar disposto a montar uma equipe de perfil conservador, com a ideia de afastar nomes que tenham vinculado ou que estiveram vinculados com o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, indicado por Dilma Rousseff, que se identificam com pautas de esquerda, como as de proteção a grupos minoritários e ativismo xiita ambiental. Então ele se coloca também aí como alguém que não está disposto a comprar essas brigas de minorias ou esse modo agressivo de meio ambiente que, na verdade, não nos deixa produzir, não nos deixa avançar e ficamos sempre travados na maioria das vezes. Bolsonaro defende que o escolhido para a função de PGR deve promover a mudança de caráter ideológico em postos de destaque que serão nomeados por ele. Ou seja, o PGR tem ali as condições de nomear em volta de si pessoas que também pensem ideologicamente e que não sejam do lado que foi até hoje com o Rodrigo Janot e outros aí totalmente alinhados às ideologias de esquerda. Pacote anticrime, e já finalizando então o que a gente conseguiu pensar aqui. Ele se diz defensor do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, e vale lembrar que o seu primo Vladimir Aras trabalhou com o ministro Sérgio Moro no período que foi feito o caso Banestado, que é lá de trás, quando o Moro prendeu lá as primeiras crimes de colarinho branco ligado ao banco, e enfim, então ele tem um parente próximo do Moro, que já trabalhou com o Moro, e a princípio se posiciona também favorável às ações da Lava Jato. Isso também é um pouco contraditório, porque ele já teve algumas gravações aí, coisas que falava mal da Lava Jato. Mas daqui a pouco eu já concluo o que eu penso sobre isso, mas vamos então mais algumas coisas. A Ara afirma que não há nada de inconstitucional no pacote anticrime do Sérgio Moro e se posiciona favorável à ampliação da excludente de ilicitude, que é uma pauta forte do Bolsonaro, que é justamente que trata de casos de isenção de pena para policial que mata bandido quando estiver em combate. E por último, Aras defende uma pauta importantíssima, que é a questão do voto impresso. Então, gente, isso é que a gente conseguiu apurar por aqui. Eu acho que nesse momento está tendo muita insegurança sobre essa nomeação. Eu também, na verdade, fiquei desconfortável no primeiro momento. Penso que teríamos nomes ali que talvez, ligado ao combate à corrupção, estaria com certeza à frente desse nome. Porém, penso que o Bolsonaro tem aí quase 30 anos de mandato dentro de um Congresso. Ele sabe mais do que ninguém filtrar muita coisa. E se ele escolheu esse cara, nós temos que pelo menos dar o nosso voto de confiança e ver quais serão os próximos passos desse PGR. Porque, sinceramente, eu acho que quando tem um grupo muito sólido de poder, como foi o período do PT, muita gente querendo alçar voos que não conseguiria sem ganhar a simpatia de governantes, podem ter em dado momento acenado uma coisa ou outra, mas a gente sabe que essas pessoas, na verdade, muitas vezes oscilam para onde o poder vai, para
onde o poder manda. E esse Aras talvez, e aqui eu estou dando meu voto de confiança ao filtro do Bolsonaro, realmente possa ser uma pessoa que se alinhe às ideias do atual poder e possa realmente bater de frente com questões que até então outros PGR jamais bateriam. Então acho que no conjunto da obra, talvez esse realmente possa ser o nome que o Bolsonaro sentiu que estava com disposição de fato de defender todas essas pautas que a gente acabou de trazer para vocês aqui. Então essa é a minha resposta sobre o que eu estou pensando nesse momento sobre a nomeação do Aras para a PGR. Eu aguardava de forma também angustiante, como todos vocês, que de uma vez por todas esse nome viesse à tona para que a gente pudesse entender o que seria daqui para frente. E a defesa da Lava Jato, como até os próprios procuradores já deixaram claro, o juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, deixou claro, a Lava Jato não é a salvação do mundo. Ela tem um papel muito importante no nosso país, mas ela sozinha não é capaz de mudar esse país. A mudança desse país está dentro de todos nós. Então nós temos que continuar lutando, temos que continuar defendendo aquilo que nós acreditamos e com certeza não vai ser nem um presidente ou um PGR ou quem quer que seja que vai destruir a Lava Jato. Se fosse fácil, os petistas já teriam feito. Então eu continuo acreditando que o Bolsonaro fez a melhor escolha diante disso tudo que eu apontei para vocês aqui e vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. O próprio Moro ontem, sentado ao lado do Bolsonaro, pediu também esse voto de confiança, então acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar ainda acreditando que esse governo é um governo que vai realmente fazer com que nosso país avance em todos os sentidos, seja na segurança pública, seja na educação, seja na saúde e seja no combate à corrupção, tá bom? Qualquer novidade a gente volta aqui e conversa mais um pouco. Forte abraço para todos vocês.